Autodica de hoje, aqui direto da Elite Recuperadora. A gente vai falar sobre valor da franquia e quando não é tão interessante utilizar a franquia do seguro. Todo lado nosso parceiro, especialista Roger Alves aqui da Elite. Roger, o que você está sentindo nesses últimos meses em relação a valores de franquia e aos clientes que vêm aqui na oficina? Isso, Edson. Normalmente a gente pede para o cliente vir até a oficina para a gente fazer essa análise. Então é uma análise bem específica na questão de quanto o cliente vai se gastar no orçamento. Certo. Então as franquias que a gente vem analisando, principalmente dos carros de maior valor, franquia é muito alta, franquia de 12, de 15 mil reais. Então o que é que a gente tenta fazer para que o cliente seja interessante para o cliente? A gente enxugar o orçamento e o cliente não aciona o seguro. Então a gente está enfatizando bastante com os clientes referente a essa situação. O que é que acontece? Eu apareci um carro essa semana para fazer um lado de um carro, um paralama numa porta. Então, só a franquia, 12 mil reais. A franquia do seguro dele, 12 mil reais. A gente conseguiu as peças num valor acessível para o cliente, mesmo com mão de obra trocando as peças, o orçamento ficou entre 8 mil reais. O cliente teve uma economia de 4 mil reais do valor da franquia. E saindo bem mais rápido. A fábrica pede em torno de 12 a 15 dias úteis para a chegada das peças. E a gente conseguiu com que as peças chegassem com uma semana e vai entregar o carro com 15 dias. Agora, sobre acionar seguro, é interessante a gente também lembrar que às vezes as pessoas confundem. Se você bateu um segundo carro, você foi o causador, né, do acidente, do sinistro, a cobertura do conserto do carro do terceiro, eu não preciso pagar a franquia para consertar o terceiro. Isso é muito importante a gente frisar isso também, porque muita gente não sabe. Então você contrata um seguro que em alguns casos também que você encosta no veículo na sua frente. Você foi o causador. Você foi o causador. Então danificou pouca coisa no seu carro. Um para-choque, um capô, digamos assim, desalinhou na frente do carro. E o do terceiro, no caso do terceiro do sinistro, que você bateu, foi painel. Então um orçamento desse de 15 mil reais. Então, o que é que você faz? Você aciona para o terceiro e o seu você faz uma constatação. O seguro vai pedir uma constatação para realmente constatar que houve o causador. Porque isso também, Edson, as seguradoras já estão, digamos assim, encharcadas dessas situações de... Que muita gente tenta aplicar golpe. Tenta fraudar. Então, assim, fazendo a coisa certa, correta, como se deve se fazer, então não tem problema nenhum de você acionar o seguro para terceiro e fazer o seu particular. Faz o seu particular. E quem faz essa constatação? A oficina? A oficina. Normalmente o corretor, o próprio segurado, procurando a gente, se não tiver seguro, se é corretor que for de banco, alguma coisa desse, a gente já orienta o cliente de ele acionar o seguro para terceiro e fazer a constatação do dele, e aí a gente já ajuda ele na questão de orçamentação para tentar amenizar o custo dele. Né? Então, nesse exemplo que a gente está dando, ou seja, se você foi causador do acidente, né? O terceiro teve um valor, independente do valor, um valor mais alto, você pode resolver o seu problema, por exemplo, de um para-choque pagando muito menos do que uma franquia de 4, 5 mil reais. Isso. Mas o que é que acontece? A gente tem que fazer também esse levantamento. Por quê? Porque em alguns casos é só um para-choque. Sim. Digamos 500, 600 reais. Dependendo do valor do seu seguro, talvez não compense nem acionar o terceiro, porque você vai perder o bônus. Uma classe de bônus você perde, porque você está acionando para o terceiro. Mas se for uma coisa maior, aí a gente faz esse cálculo com o cliente aqui e aí faz essa análise. Na maioria das vezes é viável fazer pelo seguro. Pois é, uma dica interessante. Então, se você tem algum tipo de problema para resolver no carro aí, de um sinistro, uma colisão, precisa fazer recuperação de pintura, né? Precisa fazer a recuperação de alguma parte do veículo, é interessante primeiro vir na oficina, né? Trazer para fazer o orçamento, fazer a média de preço, para só depois definir se vai precisar acionar ou não a franquia, né? Exatamente. Boa dica, então, aqui do nosso parceiro Roger Alves, da Elite Recuperadora. Se você quiser fazer o serviço completo, você sabe, vem na Elite Recuperadora com 2 endereços aqui em Maceió e a gente está aqui na principal, que fica na Avenida da Paz, fácil localização aqui no Jaraguá.